João capítulo 19, verso 11, diz assim: Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. E, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! Então Pilatos saiu outra vez e disse: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhe disse: Levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, pois declarou-se Filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Amém. Jesus está se referindo a Judas Iscariotes, porque aquele, o pronome demonstrativo, está no singular. Uma só pessoa entregou Jesus a Pilatos: Judas. Não os judeus, os sacerdotes, o povo, mas Judas. Por isso a gente pode ter certeza que Jesus está falando aqui de Judas, que está no singular. Então, essa situação que nós vemos aqui em João 19 é bem interessante, porque nós vemos o próprio Deus encarnado. Se ele falasse, ele convenceria qualquer um. Pilatos já estava convencido, inclusive. Mas se ele argumentasse um pouquinho mais, ele seria solto e convenceria qualquer um. Jesus nunca perdeu nada, não ia perder um debate. E é interessante que a gente vê aqui algo que não foi exatamente como aconteceu na prisão de Jesus. Na hora de sua condenação, ele abriu mão da sua própria vida, se entregou. Voltando um pouquinho no capítulo 18, a partir do verso 1, João 18, diz assim: Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Era o Getsemane, né? Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Então, esses guardas eram guardas do palácio, não eram guardas romanos, tá? Eram guardas do palácio. Verso 4. Aliás, do templo, quer dizer isso, não do palácio. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus lhe disse: Sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Eles não tropeçaram numa pedra não, né, gente? Eles caíram pelo poder de Jesus. Jesus dizendo: Sou eu, ou eu sou, é a mesma expressão que Deus utilizou para se revelar a Moisés, conforme Êxodo capítulo 3. Quando Moisés, lembra quando ele viu a árvore pegando fogo, mas o fogo não consumia a árvore, a sarça. E aí Deus se revela e diz: Olha, você vai dizer que o eu sou que enviou. Foi a mesma coisa que Jesus disse aqui. Quem é Jesus Nazareno? Estão procurando eu. Jesus disse: Eu sou. A mesma expressão. E aí, diante do poder de Deus, as pessoas caíram.
Jesus lhe disse, verso 8: já vos disse que sou eu, se é a mim que procurais. Deixai estes ir embora, os 11 apóstolos, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste, até ele. Então, essa situação é bem interessante, né? Geralmente, essa aqui, capítulo 18, versículo 9, é uma referência a João capítulo 6. Que muitos calvinistas, se não todos, né, dizem que salvação não se perde, porque Jesus disse isso em João capítulo 6: não perdi nenhum dos que me deste. Então, isso aí não é uma referência à salvação, mas à prisão dos apóstolos. E de fato, nenhum deles foi preso, só Jesus foi preso. Então, estava lendo certa vez o Evangelho de João. Nada melhor do que ler um livro bíblico para estudá-lo corretamente, ler ele inteiro, mesmo que não seja de uma tirada só. Dessa vez não deve ter sido de uma tirada só que eu li, não, mas leia o livro inteiro. Por exemplo, nós estamos estudando o livro de Esther na escola bíblica, e a melhor coisa a ser feita é essa: ler o livro inteiro. Hoje, a maioria dos livros bíblicos são muito curtos, a maioria, tá? Dá para fazer isso. E aí, quando eu li o livro inteiro, foi que eu percebi essas palavras de Jesus, que eram uma referência não à salvação, mas ao fato dos apóstolos serem presos, né? E aí foi só esperar, porque essa é uma pergunta que sempre sai nos seminários. Mas essa passagem aqui, professor, pessoal, vamos lá para o capítulo 6. Aí quando eu li, resolveu o assunto, né? Mas hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema de que há graus de pecados maiores que os outros. Sim, há. Já adiantei isso aqui semana passada, e essa passagem eu li de propósito para mostrar isso. João 19:11. Maior aquele que me entregou aqui incorre em pecado maior. Então o pecado de Judas era maior do que o pecado de Pilatos, tá? Não só nas consequências, no pecado em si. Então, quem está acompanhando comigo nesse livro aqui, estou na página 83. A Bíblia oferece uma explicação muito ampla sobre o pecado. De acordo com a palavra de Deus, é possível cometer pecado de 5 formas distintas: por ações, por emoções ou sentimentos, por pensamentos, por palavras e por omissões. Então é possível pecar assim. Além disso, há muitas palavras que descrevem o pecado em suas diversas atuações. Nós vamos ver isso hoje: pecado propriamente dito, impiedade, transgressão, iniquidade ou falta de integridade, rebeldia, traição, abominação, enfim, tem a blasfêmia, tem um pecado, tem a apostasia, tem um pecado para a morte também, que eu vou abordar outro dia. Eu vou ficar feliz se conseguir abordar tudo isso hoje. Vamos lá. Pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Tenha-se em mente um ponto com vários círculos maiores do que os círculos que vão fechando aquele ponto, né? Então a ideia é de alguém que atirar uma flecha ou uma pedra com uma funda. Uma funda não é necessariamente um estilingue, uma baleadeira. Uma funda é um pedaço de pano ou de couro com uma pedra grande. Quando o cara gira, ele solta um dos lados e a pedra vai em altíssima velocidade. Eu recomendo, se eu conseguir achar, eu vou mandar para vocês no grupo da igreja, o cara tirando com a funda nos dias atuais. Rapaz, é uma cipuada muito grande, não? É uma cipuada muito grande, tá? Então a ideia é, quando o ser humano não alcança exatamente o que Deus tem para a sua vida, o ser humano comete pecado, tá? Então essa é a ideia, tá? Pecado é isso. Em Gênesis 4:7 diz o seguinte: Deus falando a Caim, né? Se procederes bem, não se rebelará não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo.
Então, com base nisso, Millard Erickson, um grande teólogo, está vivo ainda, teólogo batista, comentou o seguinte: é provável que o conceito mais comum que enfatiza a natureza do pecado seja a ideia de errar o alvo. Ela está presente no verbo hebraico, rata, e no verbo grego, hamartano. O termo hebraico, do Antigo Testamento, e seus cognatos, palavras parecidas, aparecem 600 vezes e são traduzidos na Septuaginta, que é a tradução em grego, por 32 palavras gregas diferentes. A língua grega tem essa peculiaridade, tem poucas ideias e muitas palavras. O hebraico é o contrário, são muitas ideias para poucas palavras. Diferente, sendo que a tradução mais comum é o verbo hamartano e seus cognatos. Esse pecado é sempre contra Deus, visto que não se atinge a marca que Ele mesmo estabeleceu, seu padrão de amor e obediência perfeitos devido a Ele. Então, com base nisso, a gente pode afirmar que nós sempre pecamos, porque os padrões divinos são altos demais. O sarrafo divino é muito alto para a gente conseguir pular, e a gente não consegue. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reconhecimento da necessidade do Senhor Jesus Cristo nos abençoa, faz de nós ser dependentes de Jesus, da obra dele, confiantes na sua graça, na sua obra, e aí nós nos rendemos, nos entregamos a Ele. Nesse processo de conhecer os pecados, é importante também que nós saibamos o papel da lei de Deus. O papel da lei, isto é, dos 10 mandamentos e de seus desdobramentos, não é salvar o homem. Ninguém é salvo porque obedece os 10 mandamentos, porque, aliás, ninguém obedece os 10 mandamentos. A regra bíblica é: se alguém tropeça num só mandamento, tropeçou em toda a lei. Tá? Então, Paulo, dando exemplo disso, na carta aos Romanos, escreveu o seguinte: ele faz menção ao 10º mandamento. Ele diz: se não fosse a lei, eu não saberia que eu era pecador. Mas a lei diz: não cobiçarás. Logo, eu sei que sou pecador, porque nós cobiçamos aquilo que não é nosso, ou seja, sentimos inveja. Na cultura brasileira, a inveja está muito presente, inclusive, e ela vem transvestida às vezes de um elogio, ou às vezes de insinuações de que alguém está roubando. De maneira geral, os brasileiros não acreditam na prosperidade financeira por meio do trabalho. De maneira geral, não acreditam. E tem muito medo de ganhar dinheiro. Ele está cometendo algum pecado, porque está ganhando dinheiro, está enriquecendo. Tá? Isso é terrível. Então, o pecado é esse alvo divino que a gente nunca vai conseguir alcançar aqui nessa terra. Por isso a gente nunca vai deixar de pecar. Inclusive, na nossa doutrina da perfeição cristã, ela é muito mal compreendida dentro da igreja do Nazareno e imagina fora. Todos os teólogos que eu conheço que não são nazarenos, nem são teólogos brasileiros, metodistas, enfim, da igreja de Deus, todos acreditam que quando a gente fala em perfeição cristã ou inteira santificação ou palavras semelhantes, eles pensam que nós estamos dizendo que é possível viver sem pecar nessa vida. Mas nem é isso que nós cremos. John Wesley nunca ensinou isso, e mesmo que tivesse ensinado, não é isso que nós cremos. Então, recentemente eu li um comentário, recentemente não, já tem um tempo, mas foi esse ano, um comentário da carta aos Hebreus. Estava me preparando para dar algumas aulas em Hebreus, e eu li um comentário do pastor assembleano, muito bom ele, por sinal, José Gonçalves. Eu o conheci esse ano e peguei o contato dele, gente fina. Mas lá no comentário dele ele fala: quanto a isso, os irmãos wesleyanos estão errados e tal, porque acreditam que vão atingir a impecabilidade nessa vida. Eu vou mandar uma mensagem para ele, assim que eu tiver tempo, para explicar que não é nisso que nós cremos. Tá? Mas infelizmente, muitos nazarenos também pensam isso. Isso é impossível, irmãos. Então a ideia de inteira santificação é a ideia de batismo no Espírito Santo.
Outro dia a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas a ideia de perfeição cristã é a ideia de integridade. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Gênesis 17. Ou Abraão, anda na minha presença e seja íntegro, João 5,48. Jesus disse para os discípulos, para nós, sermos perfeitos. Eu vou ler o texto. Mateus 5,45, 5,48. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. É possível ser perfeito igual ao Pai? Vocês acreditam realmente que é possível isso? Não, de maneira alguma. Mesmo glorificados, nós não seremos igual a Deus. Nós seremos glorificados. Adão, quando foi criado, ele não foi criado perfeito, mas não com a perfeição igual a Deus, porque Adão podia pecar. Deus não pode pecar. Deus não pode. Se é uma das coisas que ele não pode fazer, não pode mentir, não pode deixar de ser Deus, não pode negar a si mesmo, não pode errar, não pode falhar, não pode perdoar alguém que não creu no sacrifício de Jesus Cristo, tá? Então são algumas coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é pecar. Isso nos traz à tona, só para vocês pensarem, depois a gente conversa melhor sobre a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, no começo do seu ministério. Ele não foi tentado apenas 3 vezes, ele foi tentado ao longo de 40 dias. Mateus e Lucas trazem 3 tentações, inclusive com ordem inversa. As tentações de Mateus 1, 2 e 3, e Lucas aparece como 1, 3 e 2. E Marcos só menciona. João não fala sobre o assunto. A pergunta que eu faço é: Jesus foi tentado e ele poderia ter caído em tentação? Rapidamente a gente logo responde: sim, claro. Mas pensando melhor, Jesus não poderia ter caído em tentação. Ele é Deus, lembra-se? 100% Deus. Ele não era 50% humano e 50% divino. Ele é 100% humano e 100% divino. Isso é uma coisa que Deus não pode fazer, é pecar. Então, embora a tentação de Jesus não tenha sido virtual, foi uma tentação real, ele não poderia ter cometido pecados. Era impossível que Jesus pecasse. Mas assim, por ele ser 100% homem, não quer dizer que ele, com 100% homem, não tenha sofrido de fato a tentação, mas aí possibilidade de pecar. Isso foi tentação real, mas não podia pecar. Segunda questão: impiedade. O que é impiedade? Este é o tipo de pecado que pode aumentar à medida que o tempo vai passando, como foi o caso de Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2, versos 16 e 17, dizem o seguinte: mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Então a impiedade, lembra, pio é santo, ímpio é profano, é o contrário de pio. A impiedade é viver na pecaminosidade e ir aumentando a sua pecaminosidade à medida que o tempo vai passando. Lá em Éfeso, onde Timóteo era bispo quando recebeu essas 2 cartas, Himeneu e Fileto, que era conhecido tanto de Paulo quanto de Timóteo, senão Paulo não teria feito menção, quanto da igreja, porque as cartas eram lidas nas igrejas também, mesmo as pastorais eram lidas. Eles estavam praticando esse pecado por meio de fofocas. Aliás, a igreja de Éfeso era uma igreja de gente muito fofoqueira. Havia um leva e traz medonho. Leia, você quando lê 1 e 2 Timóteo, sabe, essas cartas foram endereçadas à igreja de Éfeso, e você vai perceber que é uma fofoca que é condenada o tempo todo pelo apóstolo Paulo, sobretudo por conta das mulheres, que Paulo até menciona assim: são umas mulherzinhas. Ele está falando de modo pejorativo
aprendem, que são ensinadas sempre, mas nunca aprendem. Então, pelo que tudo indica, as mulheres que estavam levando essas heresias de um lado para o outro, que eram ensinadas por homens como Himeneu e Fileto. Davi Erickson comenta o seguinte: especialmente no Novo Testamento, o pecado também é designado como impiedade. Uma das palavras que se destacam é o verbo asebel. Esse termo é o oposto de sebol, que significa adorar ou reverenciar. Então, asebel é profanar. A profanação pode aumentar, ou a impiedade. Prossigo? Beleza? Você tem pergunta da semana passada, né? Você não veio semana passada. Sei que o negócio não veio. Transgressão. A ideia de transgressão é de ultrapassar os limites do que Deus designou em sua palavra para o seu povo. Quando alguém ultrapassa os limites estabelecidos na Bíblia, essa pessoa transgrediu. Por exemplo, Saul. 1 Crônicas 10:13. Na Almeida Corrigida e Fiel, que não é uma tradução boa, mas aqui traduziu bem, tá? Diz assim: assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então, o que é que Saul fez? Ele foi além da lei que Deus havia dado, que era para não buscar consulta aos mortos. Ele transgrediu. Também, aqui em 1 Crônicas, é outra versão. Na minha versão diz infidelidade, tá? Então, nesse caso, a Almeida Corrigida e Fiel acerta em traduzir a palavra transgressão. Então, transgressão é isso, é ir além do que Deus diz. Deus proíbe uma coisa, a gente vai e pratica. Isso é transgressão. É outro tipo de pecado. Não acertar o alvo, aumentar em pecado, transgredir, ir além, tá? Há muitos teólogos evangélicos que acreditam que é possível comunicar com os mortos, tá? Muitos. Eu tenho amigos assim. Aí eu digo: mas vocês estão dando para ficar burro, né? Aos amigos eu digo, né? E eles dizem o seguinte: que na verdade, de fato, era Samuel ali em 1 Samuel capítulo 28, por meio daquela pitonisa, né? Meus irmãos, o que a gente precisa ter em conta é todo o contexto daquela passagem, né? Ali era um terreiro de macumba. Olha a consequência de Saul ter ido lá falar com ela: morreu. Tá? Então, se Deus já tinha falado dos meios lícitos, Deus iria falar dos meios ilícitos? Não, de maneira alguma. Ali foi qualquer pessoa que falou, menos Samuel. Tá? Bem, inclusive a palavra que o suposto Samuel dá lá não se cumpre. E a palavra de Deus diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra enquanto ele esteve vivo. Aí Deus iria deixar esse homem voltar para falar? Não. Na verdade, o que acontece nessas mesas brancas, nesses centros espíritas que eu tenho parentes, infelizmente frequentam, são espíritos malignos que se passam por outras pessoas e assim enganam a muitos. Então, quando Deus proíbe na sua palavra a consulta aos mortos, não é porque consultar os mortos é possível. Deus também proíbe de adorar outros deuses. No entanto, não existem outros deuses. Todos os outros deuses são ídolos. Existe uma ideia chamada enoteísmo, com H. Enoteísmo significa dizer que existe o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, e outros deuses. Não existe. Só existe um e verdadeiro Deus. A Deuteronômio 6,4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele. Então, pelo fato de Deus ter proibido a consulta aos mortos, não significa que isso seja possível. Pelo contrário, Ele quer que os seres humanos, seus servos, não sejam enganados por espíritos sedutores. Então, o diabo seduz muita gente através de outros seres humanos normais.
imagina através de espíritos malignos, onde há consulta a espíritos. Se você não assistiu e tem estômago, assista a série da Netflix, João de Deus. São 3 episódios. Eu assisti de uma tirada só, recomendei, implorei para que 3 amigos meus que são pastores também assistissem, porque mostra, eu assisti da perspectiva do fenômeno religioso. Então é muito interessante a série, muito interessante, porque é uma série investigativa. São 3 episódios apenas, e aí a gente vê, e eu comentei com meus amigos e eles assistiram também. Eu disse: olha, assistam, porque na verdade eu pedi a 4 amigos, 3 são ex-alunos meus, e eu disse: olha, assista, porque mostra o fenômeno religioso como um todo. O homem bonito que ele é um cara grande, mão desse tamanho, um cara grandão, olhos verdes, o poder sedutor de um homem grande, né, um homem corpulento, bonito, de uma lábia impecável, o poder financeiro, ele sempre foi rico, desde que começou com essas roubalheiras todas, e o poder político que ele investia na cidade, e além de toda essa sedução que era usada por Satanás, o próprio era um endemoniado, né? Aquele homem é um endemoniado, e pessoas endemoniadas também iam lá a Badiânia consultá-lo. Então, quando eu vi isso aí e identifiquei todo esse poder sedutor, porque isso acontece, irmãos, em todas as religiões. Não é à toa que tem igrejas que hoje em dia apagam as luzes, botam jogo de luz, gelo seco, escambau, e o povo começa a chorar. Não, se tiver tudo a luz clara, o mesmo público não chora, mas daqui a pouco alguém com o teclado faz um sonzinho ali, em acordes menores, de preferência, então um som mais triste, e daqui a pouco você que está sofrendo, está passando por dificuldade. Bom, me diga uma pessoa que não passa por dificuldade na vida. Então existe, realmente Deus fala. Agora tem muita gente manipuladora. A minha monografia na graduação foi sobre Marco Feliciano. Eu tive que assistir trocentos sermões daquele cara, não tinha mais estômago. Um grande manipulador. Eu ia mandar para ele o documento, mas ele virou deputado, eu me acovardei. Isso aí, ele tem imunidade parlamentar, não tem nem dinheiro para pagar um advogado. Então, ele faz ainda hoje. O seu público é suscetível a isso. O povo rir de se acabar e chorar de se acabar com 5 minutos de diferença. Duvida de fazer isso comigo, ele ou qualquer outro. Não é porque eu não sou influenciável por ninguém, não. Todo mundo é influenciado por alguém. Eu tenho firmeza na palavra. Duvido, bem? Então, posso dizer com segurança, espero que vocês também possam dizer isso. Nós sentimos a presença de Deus, nós nos quebrantamos diante da presença de Deus, em público ou em particular, é bênção. Agora vamos ter cuidado para não ser manipulados. A gente vai a outras igrejas, vê pregações na internet, eu também faço isso, quem é que não faz? Isso não é ruim, isso é bom. Agora, quem é que está alimentando o teu espírito e a tua consciência? Quem? Letra D. Pois não. O espírito maligno pode ter contato com pessoas. Pode ter o quê? Pode ter uma contato com pessoas. Como? Pode. E o espírito bem também? Só existe maligno para ter contato e o bem para ter. Pode. Deus? Somente. Não, você está falando que espírito de pessoas que morreram? Sim. Não, as pessoas que morreram. Não. É esse tipo de contato aí, não. E esse dos malignos, qual é o espírito? Espíritos malignos, demônios. Eu gosto de traduzir demônio. Demônios, sim, são demônios. Porque quando a gente fala de espírito maligno, também pode dar a entender que são espíritos de pessoas que eram más. Então, o espírito Não é de isso. pessoas que eram boas, aí não existe
Satanás pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz. Então, assim, há relatos, há aparições angelicais no Novo Testamento, né? O apóstolo Pedro viu um anjo, e o apóstolo João também viu um anjo, e ele relata isso em Apocalipse. E nas duas ocasiões, os apóstolos se prostraram para adorar o anjo. Como era o anjo de Deus, e sabe que só Deus pode ser adorado, eles mandaram os apóstolos se levantar imediatamente. Não me adorem, adore a Deus. Então, os contatos, esse tipo de experiência pode ser perigoso, porque pode confundir as pessoas, tá? Então, realmente, pessoas que morreram não voltam. Deus disse através do profeta Isaías: em favor dos vivos consultará aos mortos, e ele se apresenta como uma solução. Então, só os vivos podem ajudar os vivos, e só Deus pode ajudar os vivos, tá? O que nós temos no Novo Testamento, que é um caso atípico e onde os espíritos se agarram, é no caso que o pastor pregou recentemente aqui sobre a transfiguração de Jesus. Porque embora Elias não tenha morrido, Moisés morreu, e ele aparece lá em Mateus 17, quando Jesus se transfigurou. Então aquele caso é um caso atípico, mas foi a Jesus, e Jesus não foi consultá-lo, Deus os trouxe. Há uma diferença grande. Agora, oi? Não achou, mas a Bíblia diz: Moisés no céu é morto. Então a Bíblia declara, a certidão de óbito está lá, no final de Deuteronômio. Isso, exatamente. Deus recolheu o corpo de Moisés para si. Deus o sepultou. Então, aqui o que a gente pode trazer, quer dizer, uma das teorias é que Moisés ali Deus ressuscitou Moisés para que ele pudesse aparecer. Esse uma das teorias. Sim. Né? Porque nem se viu o corpo depois, antes nem depois desse fato. Oi? Tá? Então, os espíritos se agarram nisso, né? Infelizmente. Gente, letra D: iniquidade ou falta de integridade. Quando dizemos que alguém é íntegro, estamos falando de alguém que é completo em sua existência e relação com Deus, não alguém perfeito sem defeitos, pois estaríamos falando sobre Jesus Cristo, mas estamos falando sobre alguém que procura viver para Deus com todo o seu ser. A falta de integridade, ou seja, a iniquidade, é relatada por Jesus em Mateus 7:23, que diz assim: então lhes direi abertamente, naquele grande dia, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, vamos dar uma olhadinha nesse texto, Mateus 7:15, abram aí por gentileza. Mateus 7:15 até o 23. Quem são esses iníquos hoje em dia? Pode ter gente assim na igreja, mas o ministério do pastor fulano tem tantos milagres, ele certamente é um homem de Deus poderoso. Nós tendemos a confundir as coisas. Uma das coisas que a série de João de Deus mostra é que realmente houve milagres, houve curas. Daí as pessoas se impressionam e acham: foi Deus, não foi Deus? Vamos ler esse texto, vai nos ajudar a elucidar. Você pode ler? Cuidado com os falsos profetas, que vêm a voz disfarçada em pé de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das plantas com espinhos?
As pessoas que praticam a iniquidade e serão rejeitadas por Cristo naquele grande dia, atualmente estão chamando Jesus de Senhor, expulsando demônios, profetizando e fazendo milagres, mesmo em nome de Jesus, mas estão embaraçadas com escândalos financeiros, sexuais e de todos os tipos. Estão nos cultos das igrejas de Recife, com tornozeleira eletrônica e ganhando 120 mil de salário. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Estou gravando. Então as pessoas continuam se impressionando com milagres. Irmãos, todas as religiões do mundo testemunham milagres. Todas. Lá no Padre Cícero há, lá no Frei Damião na Paraíba há, no catolicismo romano há, no satanismo há, no centro espírita há, lá em João de Deus havia. Não significa dizer que Deus está provando, não. Alguns até entendem o seguinte: Deus está dando misericórdia daquele povo. Não é Deus não, vou provar para você. Primeiro, Deus não divide sua glória com ninguém. Ninguém. Segundo, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, quando o milagre não é operado por um verdadeiro servo de Deus, em nome de Jesus, pode ter certeza, não foi Deus que operou. Pode ter certeza. Não se impressione com a capa com que aparece. Preste nem com a oratória, com a retórica. Preste atenção no conteúdo. Quem é a pessoa? Então, a gente está comendo 1 quilo de sal ao longo desse ano, né? A ideia de comer a gente só conhece que alguém quando come 1 quilo de sal, não é porque vai comer comida salgada, é porque o sal demora para acabar. Significa, vocês conhecem esse ditado aqui? A gente só conhece alguém quando convive, é isso que significa. Então a gente vê pastores pregando, fazendo milagres, aquelas curas de caroço do R.R. Soares. Eu não duvido não. Lá da Igreja Universal tem gente que finge, tem gente que atua, tem de tudo ali. E tem demônio verdadeiro. São expulsos. Mas a vida dos caras toda maculada. E essas pessoas que receberam milagre? São pessoas também sob a influência de Satanás, né? Que estão querendo comprar Deus. Tem quem queira vender, e aí dá certo entre eles. Como funciona exatamente, eu não sei. Só sei que foi assim, só sei que vai ser assim naquele grande dia. Jesus vai dizer: nunca os conheci, vocês nunca me serviram. Então é isso que acontece. Iniquidade. São pessoas que até estão pregando o Evangelho, até fazendo milagres, expulsando demônios, profetizando, mas não estão andando com Cristo. Letra E, rebeldia. Rebeldia é o contrário da transgressão. Deuteronômio 13:5 diz o seguinte: e o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Então, aquele que tivesse um sonho, que nós geralmente lembramos de Deuteronômio 18, né? Para identificar um verdadeiro profeta. Ele profetizou, aconteceu, deve ser considerado profeta. Porém, em Deuteronômio 13 diz o seguinte, falando mais detalhadamente sobre essa questão: se o profeta profetizar algo e acontecer, ainda assim não sigais, porque pode ser que ele ensine o povo a viver contrário às leis que o Senhor deu. Então, é o que acontece. As pessoas se impressionam com adivinhações, com supostas profecias. E aí, não, o que ele falou aconteceu. A massa sensitiva também. Muita coisa que ela fala acontece. E daí? Alguém que joga búzios também. Mãe de nada também. Deu uma final de campeonato que o cara perguntou: quem vai ganhar? Vai ser empate, mas não pode, é uma final de campeonato. Vai ser empate, você é muito chato. Na Bíblia tem Balaão, né? Balaão
Então, rebeldia é não fazer o que Deus manda, tá? Então, Deus tinha dado o limite era a lei, e aí falar contrário à lei é rebeldia diante de Deus. Traição, letra F. Nós começamos hoje lendo um texto sobre Judas, né? Mas a traição não é um pecado que apenas Judas cometeu, Israel também cometeu. Ezequiel 14:13 diz o seguinte: Filho do homem, quando um povo pecar contra mim, agindo de modo traiçoeiro, estenderei a mão contra ele, cortarei sua provisão, enviarei a fome contra ele e exterminarei do seu meio homens e animais. Não parece com o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não sei de vocês quantos viram. O pregador não é famoso, é um servo de Deus, estava fazendo um programa numa rádio e transmitindo pelo Facebook. Eu vi a live inteira e depois eu achei o corte quando ele profetiza no YouTube. Ele profetizou: daqui a 44 dias eu vou devastar esse estado. Alguém aqui viu essa profecia? Eu vou devastar. Ele disse com detalhes o que Deus iria fazer naquele estado, no Rio Grande do Sul. Eu contei. 44 dias não foi o início, mas foi o pior dia. Eu contei no calendário, fui lá, olhei a data direitinho na internet, peguei o calendário e contei 44 dias. Ele acertou. Deus enviou aquilo ali. Há 77 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja sequer, porque os gaúchos não gostam. Os mais antigos como eu vão lembrar que não faz muito tempo que o Rio Grande do Sul quis se tornar um país independente. Nós não precisamos de você. Aí começou a ter seca no Rio Grande do Sul. Os gaúchos da agricultura foram para o Mato Grosso plantar trigo e soja. Lembram? E também criar gado lá. E agora, antes eles estavam passando por uma seca terrível. Traição para com Deus. Farei da terra, Ezequiel 15:8. Farei da terra um deserto, porque eles agiram de modo traiçoeiro, diz o Senhor Deus. Mesmo na ira, o Senhor revela a sua misericórdia, porque de acordo com os estudos dos missiólogos, as pessoas se convertem nos momentos que estão na sua vida entre transição, fugiu as palavras agora, estão em transição, fugiu, e estão desesperados, mas não é desesperada a palavra, tá? Estão em mudança ou crise, seja crise de identidade, crise no casamento, crise financeira ou de mudança. Chegou uma criança nova, inesperada na casa, ou mudaram-se para outro estado, enfim, é que as pessoas mais se convertem. Veja se Deus não criou um contexto propício para a evangelização do Rio Grande do Sul. Então, mesmo na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia, como Abacuque orou pedindo a Deus, né? Senhor, na tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Então Deus é misericordioso também. Esse é o pecado da traição, irmãos. Outro pecado, para a gente encerrar por hoje, é o pecado da abominação. A abominação, de modo geral, é aquilo que significa completa repulsa divina por determinados pecados, coisas que lhe causam nojo ou enjoo. E aí a Bíblia associa a maioria dos pecados de abominação com pecados sexuais, tá? Zoofilia, necrofilia, pedofilia, enfim, para quem acha que fileô, eu falei semana passada, né? Fileô é uma palavra que fala do amor fraternal, não necessariamente, né? A gente está vendo nada de amoroso nessas palavras aí, né? Mas Deus, ou mesmo a terra, pode ficar com náuseas por causa dos pecados das pessoas. Nós vemos isso em Levítico. Você acha isso, por favor? Levítico 18:26. Aliás, eu vi a sua postagem sobre os motoristas da Paraíba, viu? Deixei para responder aqui, pessoalmente. O pessoal vai para a Paraíba tirar a carteira da habilitação porque aqui não tem quem ensine. A verdade é essa. Vai por eles.
Levítico 18, 26. Foi direto dessa do culto aí. Vamos. Mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações. Está falando sobre a carne publicana, tá? Nem o natural, ou seja, aquele que já vive lá, ou Israel, nem o estrangeiro que vive entre vós. Vamos lá, para o 8. Porque os habitantes dessa terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada. Porque para que a terra não seja contaminada por vós, e não nos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Vê a relação entre abominação e vômito. Vomitar é uma desgraça, né? Eu tive aquele negócio lá, aquela virose, que gera teve também, você vomitou naquela. Nossa! Pelo amor de Deus. Tem gente que desmaia quando vomita, né? É terrível. Então a abominação é aquele que provoca revolta grande até entre os seres humanos que são pecadores, somos pecadores. Imagina entre Deus. Então houve uma chacina uma vez lá em uma pessoa, já tem um tempo, tá? Deve ter uns 10, 15 anos isso aí. Tem mais de 10 anos, mas tem uns 15 anos. O cara saiu com um facão, matando a família inteira. Quem ele viu na frente, ele saiu matando, matou 7 pessoas. Então foi terrível isso lá. Então só se falava nisso. Outra vez uma menina de 12 anos que morava na esquina da minha rua, eu não a conhecia. Meu irmão, que tem mais ou menos a idade dela, tinha, né? Já faz tempo também, conhecia ela, era amiguinho dela e chegou a ir para o aniversário dela. Ela foi, numa época de fim de ano, foi até a escola para receber as notas. Era metade da tarde, início da tarde, e ela não voltou. E aí, mais ou menos 60 dias depois, foi descoberto que o vizinho a havia sequestrado, estuprado, matado e enrolado numa piscina, aquela de biolíticos, a lona na piscina, e enterrado ela no quintal. E o cara era vizinho dela. Então eu lembro quando o Kelly me ligou dizendo: acharam o corpo de Fernanda Ellen. Está viva? Não, está morta. E aí, minha mãe mora nessa rua até hoje. Ela saiu e depois voltou. Mas os pais ganharam uma casa da prefeitura e foram morar em outro lugar. Mas os avós e tios moram lá ainda, tá? Então uma coisa dessa é uma abominação aos olhos de Deus. Na verdade é um conjunto de abominações, né? Cada um desses crimes e pecados provoca revolta em nós, né? Então imagina em Deus, que é todo santo, completamente santo, tá bom? Então veja, há muitas maneiras de cometer pecados, existem muitos graus, muitos tipos de pecado, tá? Então, mas o que é o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado para a morte? E como a gente pode relacionar a soberania divina com a vontade humana? Nossos irmãos calvinistas acreditam que Deus decretou absolutamente todas as coisas. Nas palavras de um deles, até mesmo o erro de um datilógrafo. A gente erra, né, quando está digitando hoje em dia no celular, o celular vai e corrige, mas às vezes a gente não quer aquela palavra que ele corrigiu, né? Então é muito simples errar uma digitação, uma datilografia, ou mesmo o teclado do computador, que eu uso mais do que o celular. Então cresce nisso no calvinismo, que Deus decretou todas as coisas, até mesmo os nossos pecados, tá? Então isso é um completo absurdo, isso é uma blasfêmia. Mas a gente vai ver isso semana que vem e encerrar o nosso assunto sobre a doutrina do pecado, se Deus permitir. Amém?